Fala pessoal, aqui é o Matheus Suman, narrador dos canais ESPN e Fox Sports, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço! Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós temos o review da rodada 6 da NFL, da rodada 6 do Fantasy, temos streaming de quarterbacks, streaming de defesa e waivers. Os melhores waivers disponíveis aí nesta semana, já avisando a rodada 7 do próximo final de semana, né? Mas antes disso, vamos falar de algumas notícias deste domingo de NFL. Primeiramente, sempre aquelas notícias ruins, né? Dois problemas enormes para os Eagles. Mais uma vez, os Eagles com problemas de lesões. Muito se fala dos 49ers. Ontem na transmissão eu vi várias vezes, inclusive, e tal. Mas assim, os Eagles, eu acho que até por questão de nomes, estão piores que os 49ers. Dessa vez, quem vai perder tempo é o Zach Ertz, tight end, de 3 a 4 semanas com uma lesão no tornozelo. Ele vai ficar fora nesse período. Lembrando que o time já está sem o Dallas Goedert, então é mais uma perda aí na posição. E um outro jogador que deve ficar de fora entre 1 a 2 semanas, é quase certo já que ele perca a semana 7, é o running back Miles Sanders, com problema no joelho, saiu mais cedo do jogo também. Boston Scott terminou o jogo, depois eu falo um pouquinho mais do Boston Scott. Um jogador que pode estar retornando é o Christian McCaffrey, running back do Carolina Panthers. A princípio, o Matt Rhule falou que ele retorna na semana 8. Havia uma possibilidade da semana 7, aí, em função da injury reserve e tal, pelo período. Mas ele, segundo o coordenador, o técnico, enfim, o head coach da equipe, disse que ele voltaria na semana 8. Agora ele pode estar fora até a semana 9. Pelo menos é isso que se diz lá pelas bandas lá da Carolina do Norte. Dak Prescott foi colocado oficialmente na Injured Reserve, então ele que deve ficar fora aí pelaquela lesão feia até o ano que vem, e se tudo correr bem, em maio, quando em condições normais, né, esse ano foi atípico, mas em maio, quando os times começarem a se reunir novamente, ele deve estar à disposição da equipe dos Cowboys. Tem a questão contratual, mas isso é para outra hora. E um jogador que saiu mais cedo também neste domingo foi o Jonnu Smith. Ele está com um pequeno problema ali de tornozelo. Não se sabe ainda o status dele para esta semana, se ele vai poder jogar ou não. Então ele está como questionável. E caso ele esteja fora, o nome que pode surgir aí é o Anthony Firkser, que surgiu ontem no jogo também. Mas isso é assunto de repente lá para quarta-feira. Antes disso, antes de nós começarmos o nosso review da rodada, lembra sempre, assina o podcast, deixa teu feedback lá no Instagram, segue nós no Instagram, curte, compartilha com seus amigos, não seja egoísta e deixa sempre, se puder, classificar também o podcast nas suas plataformas aí, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim, várias plataformas aí em que ele está disponível. Então segue lá, assina o podcast que você sempre recebe ele antes da divulgação lá no Instagram, certo? Vamos pro episódio então? Pouquinhas notícias hoje, eu acho que a gente vai ter mais notícias na quarta-feira. Agora tá tendo o jogo entre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Os Bills acabam de fazer o seu primeiro touchdown, o jogo está 10-7 sobre o Kansas City Chiefs. Vamos conversando e de repente eu tô olhando de canto de olho aqui. Vamos comentando um pouquinho esse jogo aí. Aquilo não tá dando para acompanhar, enfim, para poder gravar o podcast, mas a gente vai atualizando aí conforme dá uma paradinha, certo? Vamos pro episódio então? Review da rodada. Vamos novamente nessa semana fazer o review da rodada, jogo a jogo, para a gente repassar aí um pouquinho mais detalhado cada um dos jogadores envolvidos em cada uma das partidas que ocorreram até agora. No momento a gente está vendo o jogo aí entre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, mais tarde tem o Arizona Cardinals contra o Dallas Cowboys, mas vamos comentar quem a gente já tem depois na quarta-feira, a gente comenta sobre esses dois jogos também. Começando o nosso review aqui pela vitória dos Bears chegando a 5-1, 23-16 sobre os Panthers.
Eu acreditava numa vitória dos Panthers, apesar de ser um jogo bem difícil. A defesa dos Bears se mostrou que está naquele nível de alguns anos atrás ali, que dominou a liga e dificultando muito, principalmente para o quarterback adversário, segurando o jogo corrido. E é o que aconteceu com o Terry Bridgewater. Ele foi muito mal nessa rodada, 11,44 pontos, bem abaixo. Era uma opção arriscada para essa semana, tinha avisado vocês já. Por outro lado, o Nick Foles, com seus 17,32 pontos, chegou muito perto ali de uma posição de ser um QB1, mas faltou um pouquinho ainda para ele. Já na posição de running back, ambas as equipes não tiveram ali bons running backs, né? Ambos running backs 2, casos do David Montgomery e do Mike Davis. Pulando já para wide receiver, a gente teve um pouquinho mais de destaque pelo lado dos Panthers. Até a defesa dos Bears vinha tendo bons números contra esses recebedores, mas aí acabou cedendo em half PPR, 11,8 pontos para o DJ Moore e 9,7 para o Robbie Anderson. Não foram tão mal, mas ali o DJ Moore ficou na boca ali de um wide receiver 2 apenas. Pelo lado dos Bears, destaque maior para o Allen Robinson, mas ainda assim bem abaixo ali, 7,80 pontos em half PPR. A gente teve uma questão muito interessante aqui na parte de tight ends, onde o Cole Kmet, draftado neste ano pelo Chicago Bears, ele acabou tendo um touchdown, 2 recepções para 20 jardas e um touchdown, fez 9 pontos. No caso, o Jimmy Graham fez 5,9 pontos, ficou bem mais para trás, mas nenhum ali teve pontuação de tight end 1. Então, acabou tendo um desvio ali de targets, o que transformou os dois tight ends, que somados dariam de repente uma pontuação um pouquinho melhor aí. Do lado dos Panthers, nada a declarar sobre os tight ends. Passando para a grande virada dessa semana, a gente teve os Colts vencendo os Bengals 31-27, os Bengals que chegaram a abrir uma boa vantagem no início do jogo, mas não conseguiu segurar e o ataque dos Colts começou a fluir. Philip Rivers chegou a 29 jardas de chegar a 400 jardas, 3 touchdowns. Ele que fez 25,74 pontos e teve ali uma pontuação de quarterback 1. Joe Burrow não foi tão mal, bateu na porta, né, para um QB streaming, até ele fez 17,72 pontos, isso é ótimo, mas faltou um pouquinho. No lado dos running backs, muito destaque para os running backs do Cincinnati Bengals. Na verdade, o Joe Mixon teve uma condição aí de running back 1, o Giovanni Bernard de running back 2, mas o Joe Mixon perdeu um tempinho ali, a gente ainda não sabe nenhuma novidade sobre a lesão no pé que ele teve durante o jogo, né? E isso deu um touchdown pro Giovanni Bernard, que aí colocou ele ali numa posição de running back 2. Pelo lado dos Colts, Jonathan Taylor fez pontuação de running back 1, 13,5 pontos em half PPR. Passando agora para os wide receivers, a gente teve destaque do lado dos Bengals pro T. Higgins e pro A.J. Green, que dessa vez agarrou 8 das 11 bolas que foram na sua direção, chegou a 96 jardas, 13,6 pontos ali, uma wide receiver 2 para ele, wide receiver 1 pro T. Higgins. E do lado dos Colts, teve um lance ali do T.Y. Hilton, que ele fez um baita touchdown, tava vendo pelo Red Zone, mas acabou voltando, né, e os destaques acabaram ficando entre o Zach Pascal e o Marcus Johnson, ambos wide receivers 2. Depois eu quero falar um pouquinho do Johnson, que ele passou aí das 100 jardas em 5 recepções pelo time de Indianápolis. Um grande destaque dessa partida, a gente pode dizer que foi o Trey Burton, né? Ele tá ali dentro do top 5 dos tight ends, 19,9 pontos em half PPR. Ele teve 2 touchdowns, né? Um corrido e um recebido. Muito destaque. O Jack Doyle também teve um touchdown, mas ele sofreu um fumble, acabou ficando mais para trás. Tem que ficar de olho no Trey Burton, hein? Ele é um jogador bom, mas as lesões atrapalharam muito a carreira dele até aqui. Partindo para um jogo entre Lions e Jaguars, os Lions venceram sua segunda partida, 34-16, sobre os Jaguars, que não se encontraram mais. O Gardner Minshew até fez uma pontuação ali muito próximo de um QB1 para streaming, está ok. Matthew Stafford, que eu achei que seria um bom matchup para ele nessa semana, acabou que o jogo facilitou tanto que acabaram tendo destaques para os running backs do Detroit Lions. DeAndre Swift aí passando das 100 jardas, 25,8 pontos, um dos melhores nessa semana. Adrian Peterson com pontuação de running back 1 também, 12,3 pontos, assim como James Robinson. Ambos tiveram a mesma pontuação.
Passando para os wide receivers, né, destaque pelo lado dos Jaguars pro Keelan Cole, 17.3 pontos aí dentro do top 5 da posição de wide receiver na semana. DJ Shark abaixo, né, Laviska Shenault muito mal. Eu esperava um pouquinho mais do Shenault nesse jogo. Os Jaguars estão aí passando por um momento bem delicado nesse momento no campeonato e não conseguem se achar mais, né, como eu falei agora há pouco. Kenny Golladay passou das 100 jardas, mas ficou ali nos 12.5 pontos, a pontuação de um wide receiver 2 apenas. E Marvin Jones mais uma vez sumido, né? Marvin Jones é candidato aí para você dropar sem peso na consciência. O TJ Hockenson até fez um touchdown, mas não chegou próximo de nenhuma pontuação. E como eu já tinha avisado durante a semana, nada de escalar tight ends dos Jaguars, e foi realmente o que aconteceu. Nenhum teve sequer uma recepção nessa partida. Primeira vitória dos Falcons, 40-23 sobre os Vikings. Saiu Dan Quinn, vitória. Na semana passada já tinha acontecido a vitória dos Texans na saída do Bill O'Brien. Essa semana já vou falar dos Texans, mas eles perderam, mas foram competitivos até o final do jogo. Os Falcons do Matt Ryan aí, que teve 31.64 pontos, ótima pontuação. Kirk Cousins, eu não indiquei ele no jogo, ele acabou começando muito mal. Depois no Garbage Time acabou tendo pontos, 26.72 pontos aí, que colocou ele como um QB1 nessa semana. Mas mais sorte que juízo para os Vikings, né? Pulando agora para a posição de running back, mais uma vez os Falcons, mesmo liderando o placar, não conseguindo correr muito com a bola. Tanto que Todd Gurley, Brian Hill teve fumble, Will Smith, juntos eles passaram um pouco mais dos 10 pontos. Aí, eu acho que juntos eles teriam nem uma pontuação de running back 1. Somando eles. E um destaque muito negativo para esse jogo. Alexander Mattison. Ok, o jogo não andou como deveria para os Vikings, mas 3.5 pontos. Ele que sempre que teve possibilidades aí de começar uma partida ou de entrar durante a partida para substituir o Dalvin Cook, sempre fez bem, mas essa semana um completo bust, um dos busts dessa semana. Julio Jones voltou com tudo, 29.7 pontos para o veterano, 8 de 10, 137 jardas, 2 touchdowns. Calvin Ridley também foi bem, 15.90 pontos, 2 wide receivers, 1 na equipe dos Falcons. E do lado dos Vikings, Justin Jefferson, 35.10 pontos em half PPR, quebrou a banca, melhor wide receiver nessa semana. Adam Thielen ficou com seus 12.6 pontos, não foi tão bem pela pontuação média dos wide receivers, né? Nessa semana, que pontuaram muito no Fantasy. E passando para a posição de tight end, o Hayden Hurst também teve um jogo bom. Como eu tinha avisado já sobre o Irv Smith, faltou aí de repente só um touchdownzinho para colocar ele entre o top 5 da posição, né? Ele fez 9,5 pontos. Teve uma conversão de 2 pontos, 55 jardas. Ele vem crescendo bastante. Kyle Rudolph também apareceu, mas bem menos, né? Eu não gosto de falar de kicker aqui, mas eu já vi que um dos destaques aí tem uma liga. Como vocês sabem, eu diminuí na Super League a pontuação de kicker, porque eu não gosto do kicker tendo muita pontuação, e a gente vê aqui que o Ku, ele teve 14, nessa pontuação aqui desses números que eu tô trazendo, 14 pontos, eu sei que teve liga que ele chegou a 20 pontos, eu acho que estraga um pouquinho o Fantasy, sabe, não gosto, sabe, não gosto mesmo, mas quem gosta aí, um dos destaques aí na posição de kicker, ou destaque da semana, provavelmente, não sei, de repente se o Brandon McManus fez mais, o Brandon McManus fez mais. Nossa, que desastre. Eu não gosto disso aqui. Vamos voltar pro jogo. Broncos e Patriots, vitória dos Broncos, 6 field goals pro McManus. Eu quase coloquei ele numa liga que eu tava precisando de kicker, quase, não acreditei, mas tudo bem. A outra escolha que eu tive não foi mal, se eu não me engano. Os Patriots que não conseguiram jogar, Cam Newton até está com pontuação dentro aí de QB1, dependendo dos resultados dessa noite. Drew Lock, horrível. Nem vamos falar do Drew Lock. Por parte dos running backs, nenhum running back aí esteve na casa dos running backs 1, nem James White, que foi o melhor pelos Patriots. Damian Harris, bust nessa semana. Philip Lindsay não soube aproveitar as oportunidades, fez seus 10 pontos, mas é aí running back 2, que é o que a gente espera dele, running back 2 ou flex. Pelo lado do jogo aéreo, os Patriots não tiveram jogo aéreo. A melhor posição em half PPR, Damian Bird, nem o Julian Edelman conseguiu pontuar bem. Que o Harry, nenhuma recepção. Pelo lado dos Broncos, Tim Patrick,
mostrou novamente que ele não é não é mais um desconhecido para o Fantasy. Fez pontuação de wide receiver 2, mas passou das 100 jardas, 4 de 8 recepções. Jerry Jeudy abaixo daquilo que se espera, mas contra Stephon Gilmore e companhia é sempre difícil. Nenhum destaque por parte de tight ends também, assim, foi um jogo horrível para Fantasy. Ainda mais que Kiki apontou um monte, aí não... aí eu sou contra. Vitória dos Giants, sofrido diante do Washington Football Team, 20-19, ali o Ron Rivera tentou ir para uma conversão dos 2 pontos para vencer a partida, não deu certo, mas acabou aí que o Kyle Allen terminou melhor do que o Daniel Jones, mas ambos ali streaming para baixo a pontuação deles, né? Na posição de running back, a gente teve maior destaque do jogo também o Antonio Gibson, que não teve nem pontuação de running back 2. Devonta Freeman foi o melhor pelo lado dos Giants. Já na posição aí, aqui dá para se dizer que se você considera o McKissick um running back ou um wide receiver, enquanto ele ainda estiver disponível como running back, vamos considerar running back. Aí sim ele teria uma colocação aí de running back 2, porque ele fez 11.40 pontos. Depois dele, a maior pontuação do jogo entre os dois times foi o Terry McLaurin, e logo na sequência ali o Darius Slayton, mas também pontuações abaixo ali, nem no wide receiver 2 para nenhum dos dois times. Destaque negativo o Golden Tate, que mais uma vez está se mostrando um completo bust nesse ano. No lado dos tight ends, Logan Thomas apareceu de novo, touchdown, 42 jardas, 11.7 pontos, pontuação aí de tight end 1, mas não dá para confiar, e o Evan Ingram foi mal em mais uma semana. Também um jogo aí bem monótono aí pro Fantasy, bem morno, bem complicado. Partindo para um jogo agora que aí sim, aí a gente viu mais pontuação, principalmente dos quarterbacks, ambos quarterbacks aí dentro do top 5 da posição para essa semana. Foi o jogo entre o Ravens e Eagles, 30-28, os Eagles quase no fim ali tentaram um empate para levar o jogo para a prorrogação, não deu certo, mas apesar dos pesares, os Eagles vêm mostrando alguma coisa diferente. Pena que agora perde mais Zach Ertz, mais Miles Sanders, que foi o melhor running back do jogo. Mark Ingram se machucou novamente também. Miles Sanders fez 10.7 pontos, running back 2, não é aquilo que se espera. Da parte dos wide receivers, destaque novamente Travis Fulgham, esse cara não é mentiroso. 16.5 pontos em half PPR, pontuação de wide receiver 1. E olho nesse cara, os Eagles estão precisando muito de alguém. Pelo lado dos Ravens, o melhor pontuador dos wide receivers foi o Marquise Brown, mas abaixo novamente. Que temporada, hein? Se esperava muito. Eu gostaria até de ter draftado ele, mas não peguei em nenhuma liga e eu não tô nem um pouco preocupado com isso. Um bust mesmo foi o Mark Andrews, 3.10 pontos em half PPR. O Mark Andrews é assim, se ele entra na endzone ele pontua, se ele não entra, ele vem vindo mal, coisa que ele não era bem assim no ano passado, né? Ele era um cara bem mais confiável. Não que nesse ano ele esteja mal, mas atualmente ele é apenas o tight end. Ele é tight end 3. Sim, olha só. Eu tinha quase certeza que com essa pontuação ele tinha caído mais, mas ele ainda é tight end 3 em standard e em PPR. Só que jogos de altos e baixos, né? Vamos puxar aqui. Contra os Browns, 20.3 pontos. Contra Houston, 3.4. Kansas City, 2.7. Contra Washington, 19.2. Contra Bengals, 14.6. E contra Philadelphia, 3.10. Então, nos jogos em que ele entrou na endzone, ele pontuou bem. Quando ele não entrou na endzone, ele foi mal, inclusive em jardas. Tá? Fica de olho aí no Mark Andrews. Nick Boyle fez mais, né? Ele fez mais jardas e touchdown. Aí foi um tight end nessa semana. Aí pelo lado dos Eagles, um desconhecido Jason Kroon fez o touchdown. Touchdown mais fácil da rodada, mas ele não chegou nem perto, porque ele só esteve em campo em um snap. Em um snap ele fez o touchdown, 3 jardas. Zach Ertz mal, 4 de 10. E tá fora dos próximos 3 ou 4 jogos aí pela equipe dos Eagles. Agora o blowout da semana, o 38-7 dos Steelers. Steelers 5-0, os Browns que pareciam que, não, esse ano eles realmente, eu até falei na semana passada, né, vamos confiar um pouquinho mais nos Browns. Passou uma semana, os caras já quebraram a perna de todo mundo. E nenhum destaque aqui na posição de quarterback, ambos muito mal no jogo.
Big Ben 10.98, Baker Mayfield 7.26, horrível pontuação de ambos. Destaque na posição de running back pro James Conner, que fez 16.7 pontos, aí é um running back top 5 nessa semana. O Ben Snell até teve um touchdown ali, o que colocou ele no running back 2 nessa semana, mas não dá para confiar muito no Ben Snell, né? Kareem Hunt, muito abaixo, 6.7 pontos, muito abaixo mesmo daquilo que a gente espera do Hunt. O jogo não ajudou, mas o time inteiro dos Browns não ajudou, tanto que o destaque dos wide receivers foi o Rashard Higgins, com apenas uma recepção e um touchdown, 7.8 pontos para ele. Jarvis Landry, outro bust da rodada, e o Odell, então, pior ainda, apenas 25 jardas em 2 recepções de 4 tentativas. Pelo lado dos Steelers também tivemos um bust enorme de Juju Smith-Schuster, 2 de 4 também em apenas 6 jardas. Ele foi pior, inclusive, que o Odell. E destaque mais uma vez para o Chase Claypool, ali um wide receiver 1 hoje da equipe, e pode ser que seja ele esteja passando por um outro nível. Ele é um cara que ele saiu do college ali, um híbrido entre tight end e wide receiver. Se falava até que ele poderia jogar como um tight end na equipe dos Steelers, mas a gente vê, eu não sei se vocês perceberam isso, quem acompanha college pode me dar um feedback também quanto a isso, mas eu achei ele um jogador muito mais fisicamente mais atlético do que quando ele era no college, e um jogador mais leve do que ele era no college. No college ele parecia aquele cara grandão, trombador. Claro, os tamanhos das pessoas mudam também do college para a NFL. Na NFL os jogadores são muito gigantescos ali, mas ele pareceu muito mais atlético, muito, sabe, um grande wide receiver. Mais uma vez, nesses últimos dias eu comentei muito sobre isso, os Steelers é uma fábrica de wide receivers, tanto que o James Washington também, ele se colocou como um wide receiver 2 nessa semana, com o seu touchdown, suas 68 jardas em suas 4 recepções. Na posição de tight end, nada a comentar, Eric Ebron bem abaixo daquilo que se esperava dele pelos Steelers, e pelo lado dos Browns, o Austin Hooper não fez uma partida tão ruim, mas ele não ficou aí nem próximo de um tight end 1, né? Então, complicada aí a situação dos Browns. Outro jogão dessa semana foi o jogo que foi pro overtime, Titans e Texans, 42-36 para os Titans também 5-0 agora. Os Texans tiveram a chance, poderiam ter ganho esse jogo, mas faltou um pouquinho ali, sei lá, um pouquinho de malícia, um pouquinho de malandragem, vamos dizer assim, para os Texans ganhar essa partida aí. Deshaun Watson, 32 pontos, ótima pontuação do quarterback dos Texans. Ryan Tannehill com seus 28.56 pontos também dentro do top 5. Derrick Henry, o melhor running back da semana, com suas 39.4 pontos em half PPR, 212 jardas, 2 touchdowns, 52 jardas recebidas. Sensacional, Derrick Henry. Lembra 2-3 semanas atrás que o pessoal estava preocupado, que o Derrick Henry era um bust, que papapá. Só faltava ele entrar na endzone. Dito e feito, começou a entrar na endzone, saiu aquela big play de novo, mais de 90 jardas no touchdown. Quem conseguiu trocar pelo Derrick Henry, parabéns, fez um baita negócio aí. O cara que trocou, mandou ele embora porque estava com medo, deve estar bem arrependido aí dessa movimentação. O David Johnson teve pelo lado dos Texans, teve uma pontuação aí de 13.4 pontos, running back 1 também para ele. Nada muito bom, mas nada muito mal também, dadas as devidas considerações da partida. Will Fuller foi um destaque dos wide receivers, né? Ele com seus 21.3 pontos em half PPR, um dos wide receivers top 5 dessa semana, assim como o Brandon Cooks também dentro do top 5, 17.3 pontos, 9 de 9, ele recebeu todos os passes, 168 jardas e um touchdown pro Brandon Cooks. O A.J. Brown, que também foi top 5, a gente teve 3 jogadores dentro do top 5, a gente tem ainda o Adam Humphries, que ele ficou muito próximo de ser um wide receiver 1 nessa semana. O A.J. Brown, que entrou 2 vezes na end zone, 20.10 pontos para ele também. Ele que era outro cara que estava muita gente estava preocupado, lesão, papá. Ele vem jogando bem. Olho no A.J. Brown também, esse time dos Titans, olha... Quem te vê há 2 anos atrás, ninguém não queria nem ver jogo dos Titans. Quando eles acertaram a mão com o Derrick Henry, com o Ryan Tannehill, virou outro time, tá legal de ver. A gente tem aqui um destaque, 2 destaques dá pra se falar, ambos os times, esse jogo foi muito bom pra Fantasy. Anthony Firkser,
que não devia estar em nenhum elenco titular nessa semana, fez 21.3 pontos, um touchdown, 113 jardas, 8 de 9 recepções, ele que substituiu, entre aspas, o Jonnu Smith, que teve uma lesão. Esses pontos podiam ter sido pro Jonnu Smith, para quem aí escalou o Jonnu Smith está preocupado, não fica, lesão não tem como se prever, né? E com certeza esses pontos estariam na conta dele se ele não tivesse machucado, de olho na lesão, ele estando ativo, você escala ele sem medo. Pelo lado dos Texans, eu acho que o Darren Fells aproveitou mais uma vez o jogo sem o Jordan Akins, fez 17.5 pontos, entrou na endzone, 85 jardas, 6 de 7. Eu acho que ele se colocou numa posição de ser o tight end 1 da equipe. Acho muito difícil o Akins voltar a ser o tight end 1 da equipe depois dessas 2 ótimas semanas do Darren Fells. Agora sim, pro shutout da semana, 24-0 Dolphins, Jets. Até quando, Adam Gase? Até quando vão manter esse cara tendo um emprego na NFL? É inadmissível o que esse cara tá fazendo, parece até que ele tá fazendo de propósito isso. Sei lá, ele quer se considerar o pior head coach da história. Pode ser, ele tá ali muito próximo disso. Ele estragou os Dolphins, não que os Dolphins estavam muito bem, mas ele conseguiu estragar os Dolphins. Agora o Brian Flores está tendo trabalho para resolver. Ele detonou, os Jets já não vinham bem, ele conseguiu piorar os Jets. E assim, os Jets não estão nem brigando nos jogos, tá feia a coisa, tá feia. Mas vamos pro Fantasy aqui. Ryan Fitzpatrick teve uma pontuação de QB1. Joe Flacco, é claro que não. Quanto aos running backs, Frank Gore é o substituto do Le'Veon Bell, fez 9 pontos em half PPR, running back 2 para ele aí. Myles Gaskin com pontuação de running back 1, 91 jardas, 35 recebidas, 91 corridas e 35 recebidas. Uma boa partida até do Gaskin. Podia ter sido melhor. Pelo jogo aéreo, wide receivers mal para os dois lados, melhor para o Jamison Crowder, 8.3 pontos para o lado dos Jets, 8.8 para Preston Williams, mas esse 8.8 é um pouco enganoso porque o touchdown ajudou, né? Ele só teve 2 recepções para 18 jardas. Devante Parker teve uma lesão durante o jogo, por isso que ele foi um pouquinho pior aí. E quanto aos tight ends, busts da semana, um deles, Mike Gesicki, 0 de 2 recepções. Por outro lado, Andan Sheehan, 12.6 pontos, pontuação aí de tight end 1. O Smythe também entrou na endzone, mas foi uma recepção para 4 jardas, então ele ficou abaixo aí, mas o Gesicki zerou nesta semana. Indo pro outro jogo aí das 5 e pouco da tarde, 5h25 da tarde. Oh meu Deus do céu, o que foi aquilo? Os Packers começaram muito bem na partida, 10-0, e do nada a casa caiu pro Aaron Rodgers. Uma interceptação que virou touchdown, na sequência outra interceptação, logo em seguida outro touchdown para os Buccaneers, que terminaram o jogo vencendo por 38-10 os Packers, que vinham muito bem, um dos melhores times na NFL, e o Tom Brady comandou essa equipe dos Buccaneers à vitória. Não foi um destaque no Fantasy, assim como o Aaron Rodgers, que foi um bust na semana, mas o Ronald Jones teve pontuação ali dentro do top 5 da posição de running back. Ele vem se destacando. Eu até essa semana eu diria que o Fournette é o titular absoluto quando ele voltar, mas o Ronald Jones tem aproveitou bem essa partida e ele vai continuar brigando pelo lugar dele. Isso vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos, se o Fournette vai conseguir se manter saudável ou se ele vai se manter nesse limbo ali e o Ronald Jones pontuando. Aaron Jones foi bem abaixo, né? Ele foi apenas um running back 2 nessa semana, 11.6 pontos. Começou o jogo bem como o Aaron Rodgers, mas depois foi tudo abaixo. O Davante Adams também não teve um jogo bom. Nenhum wide receiver esteve aí, nem como wide receiver 2 nessa partida, né? Chris Godwin foi o melhor pelo lado dos Buccaneers. Mike Evans, bust na semana novamente. Mike Evans está ficando muito dependente de touchdown pelo parte dos Packers. Além do Davante Adams, nenhuma. Robert Tonyan parecia também que estava engrenando ali, mas apenas 4 pontos, então abaixo.
Destaque na posição de tight end para o Rob Gronkowski dentro do top 5. Quem diria, em 78 jardas, um touchdown, parecia aquela velha conexão Brady-Gronkowski, foi bonito de ver. Vamos ver se vai se manter, né? Eu acho que pode acabar se mantendo o Gronkowski, entrando um pouquinho mais no ritmo, pode acabar aí sendo essa conexão entrar novamente como era lá na época de Patriots. No Sunday Night Football a gente teve a vitória dos 49ers 24-16 sobre os Rams. Os 49ers começaram voando o jogo, os Rams com muitos problemas, e eu acho que o principal problema dos Rams foi que a defesa não conseguiu parar os 49ers cedo. No segundo tempo, eu acho que foi mais demérito do ataque do que mérito da defesa dos Rams. Por parte dos quarterbacks, eu lembro que alguém me pediu ali que tinha umas opções horríveis de quarterbacks. Eu disse pro cara, a melhor opção que tu tem é o Garoppolo, mas olha, tu tem que dar muita sorte. E o Garoppolo fez aí uma pontuação de 23,52 pontos, um quarterback 1. Se o cara aceitou minha dica, ele deve ter ficado muito contente. Não sei se ele ouve o podcast, enfim, mas a pessoa aí vai saber quem é que foi que eu dei essa dica aí do Jimmy Garoppolo, porque as outras opções eram terríveis. O Drew Lock, se não me engano, era uma das opções, agora não me recordo de novo. O Jared Goff foi mal, teve uma pontuação ali até que para streaming ok, mas fora de quarterback 1, então abaixo, né, daquilo que se espera. O Raheem Mostert vinha fazendo uma boa partida até sua lesão, parecia que ele queria entrar no jogo e até onde se sabe é uma lesão. Nesse meio tempo aqui eu vi uma mensagem aqui entrando no celular que a lesão pode ser mais séria do que se parece. Ele que fez 8,6 pontos, ali ficou na boca do running back 2. Darrell Henderson teve... foi até uma coisa engraçada, porque o Henderson teve as maiores ações no jogo, fez 9,2 pontos no running back 2. E o Cam Akers, que eu esperava que teria um pouquinho mais de oportunidades, não teve nenhum ponto nessa partida. Então, tá difícil de prever esses caras aí. A princípio, hoje parece que o Darrell Henderson é o running back 1 da equipe. Por parte do jogo aéreo, destaque para o Deebo Samuel por parte dos 49ers, que fez 15 pontos, quase batendo na porta de um wide receiver 1, não conseguiu, mas ele mostrou que está em forma, e eu acho que a partir da semana que vem não precisa ter medo em escalar ele. O Brandon Ayuk aí sim, 8,2 pontos para o Ayuk, ele fez o touchdown. 2 recepções para 12 jardas. Calma com o Ayuk. Pelo lado dos Rams, um bust da semana também o Cooper Kupp, apenas 2,6 pontos, 3 recepções de 9 tentativas. Foi o cara dos drops nessa semana. Robert Woods fez 12 pontos, mas um wide receiver 2 para ele é muito abaixo daquilo que se espera. George Kittle, 20,4 pontos, dentro do top 5 da posição de tight end. A gente está vendo aí o Travis Kelce jogar nesse momento. Então, vamos ver como é que vai terminar aí. Eu falei nele, ele fez uma big play aqui, pelo visto. Voltando pro jogo. Voltando pro podcast, desculpa. 20,4 pontos pro George Kittle, 109 jardas, 7 de 10, um touchdown, ótima pontuação. E o Tyler Higbee apareceu dessa semana mais que o Gerald Everett. É outra posição nos Rams que não dá pra... Todas as posições são difíceis, né? Running back, tu não sabe quem é que vai ali. Parece o Darrell Henderson, mas daí acabou na semana que vem não parece mais. Os wide receivers, às vezes é a semana do Kupp, às vezes é a semana do Woods. Nessa semana não foi de nenhum praticamente. Na posição de tight end é Everett quebrando a banca, depois o Higbee tendo mais oportunidades, mas abaixo também, ambos. Agora a gente está tendo nesse momento 23-10 para o Kansas City Chiefs, faltando 5:23 para terminar a partida. Quarta, quinta-feira ali eu falo como é que foi esse jogo para vocês. Certo? Vamos continuando nosso podcast aqui com o streaming da rodada e também o mercado do Fantasy não, os waivers. O mercado do Fantasy é na quarta-feira. Já foi longo hoje, tô bem cansado, mas vamos tocar ficha aí no podcast. Streaming de quarterbacks e de defesas.
para streamings nessa semana, começando pela posição de quarterback, logo a gente fala das defesas. Uma das boas opções é Teddy Bridgewater, que foi bem mal nessa semana, mas na semana que vem ele enfrenta o Saints que tem sido um dos times que mais cede pontos para a posição de quarterback, e o Teddy Bridgewater tem tudo para dar volta por cima, né? O DJ Moore voltando a produzir mais, o Robbie Anderson produzindo muito bem nessa temporada. Então a tendência é de uma melhora na semana que vem, ele volta a ser uma possibilidade de streaming. Uma outra possibilidade de streaming é o Andy Dalton, que vai enfrentar ainda hoje os Cardinals, mas com esse corpo de recebedores dele, mais running back, o Ezekiel Elliott, eu acho que contra o Washington não tem tanto problema assim de você tentar ir à sorte. Tudo depende ainda desse jogo de hoje. Na semana passada eu também fiz uma aposta aí de streaming no Ryan Tannehill e ele se pagou mesmo ainda não tendo jogado na semana. Uma outra opção é o Daniel Jones, eu diria que é a terceira dessas no ranking, né? Bridgewater, Dalton e Daniel Jones, que enfrenta os Eagles na quinta-feira. O Daniel Jones, que tem tido altos e baixos, teve um início de temporada bem difícil, era um calendário que todo mundo sabia já seria complicado. Por que o Daniel Jones contra os Eagles? O ano passado, olhando por números, ele não teve números excepcionais contra os Eagles. Porém, no Fantasy, porque ele teve uma interceptação e 2 fumbles nesse jogo. Tirando isso, se eu não me engano, o Darius Slayton fez 2 touchdowns, foi um dos jogos bons aí do Slayton, por isso que eu me lembro bem desse jogo aí. Tava acompanhando esse jogo. Era aquele jogo decisivo, né? Os Eagles precisavam da vitória para poder se classificar e passar os Cowboys para ir para os playoffs. Então, fiquem semana 17. Lembrando, semana 17, não joguem campeonatos na semana 17, por favor. Se dá uma olhadinha no calendário lá da tua liga, se tá na semana 17, avisa o comissário, ainda dá tempo de mudar isso aí. Não façam, por favor, não façam. É regra básica do Fantasy. Partindo para streaming de defesas, a gente tem a defesa dos Cowboys, que, como eu falei, enfrentam o time de Washington. Essa questão de não saber direito quem é o quarterback, é o Kyle Allen, não vem produzindo. Boa chance aí para a defesa dos Cowboys, que vem cedendo muitos pontos, mas que também vem fazendo pontos. Então, fica a dica aí. Outra, na mesma divisão, a defesa dos Eagles, que vão enfrentar o time dos Giants, por essa questão dos fumbles do Daniel Jones. É uma opção aí para os Eagles. A defesa dos Eagles na semana, e ela está disponível em mais de 50% das ligas de fantasy. E uma terceira opção, a gente ainda tem os Browns, que vão enfrentar os Bengals aí nesse confronto divisional, que sempre pega bastante fogo, mas é uma opção aí dos Browns dar a volta por cima depois do jogo terrível contra os Steelers. Waivers da semana. Agora, para fechar o nosso podcast aqui de início de semana, vamos falar um pouquinho de waivers nessa semana. Alguns nomes até interessantes aí, mas nada assim de excepcional como a gente já viu em outras semanas dos waivers. Para quem está precisando de running back, principalmente quem perdeu Miles Sanders, uma opção ótima é o Boston Scott. Ele que no ano passado também se destacou naquele jogo contra os Giants, né? Ele conseguiu levar o time para frente, ele fez 2 touchdowns, se não me engano, naquele jogo, foi o melhor jogo dele, de repente, na carreira, e ele está disponível em muitas ligas. Sem o Miles Sanders, ele é o running back 1 da equipe, sem sombra de dúvidas. E outro jogador que é o running back 1 da equipe é o Frank Gore, pelo New York Jets. Aqui eu diria assim, tu tá precisando, tu confia nisso aí e tenta, mas eu não confiaria no Frank Gore, tá? Nem a pau. Duas opções agora do time que estava de bye nessa semana, do Los Angeles Chargers, Joshua Kelly e Justin Jackson. Por ser uma semana de bye, esses jogadores devem estar sobrando na sua liga. Não sei te dizer qual que é melhor, aqui é um chute. Eu, particularmente, preferiria colocar as fichas no Joshua Kelly. Porém, o Justin Jackson na última partida ali jogou muito bem. Ele parecia um cara mais pronto, claro. O Joshua Kelly é um calouro. Ele parecia assim ter ele ser mais ligado na tomada que o Joshua Kelly e o Justin Jackson. Então, ambas são boas opções. Tu não pode pegar os dois, né? Não vai pegar os dois. Então, escolhe um deles aí, dá uma olhadinha, aquilo que tu prefere e tenta, se tu tá precisando de running back, claro. E uma outra opção também para fechar os running backs, Giovanni Bernard.
Joe Mixon fora, Giovanni Bernard pega a posição 1. A gente está vendo aqui nessa lista de running backs, todos eles perdendo seu running back 1, né? Philadelphia sem Sanders, o New York Jets sem o Bell agora. O Frank Gore é o número 1, sim, é o número 1 agora, mas não era no início da temporada. O Los Angeles Chargers sem o Eckler. E o Joe Mixon, ele teve um probleminha de lesão nessa última partida, a gente não sabe como é que tá a gravidade ainda. Se ele não for a campo, o Giovanni Bernard é uma ótima opção aí para a sequência até que ele retorne, porque o Giovanni Bernard é o número 1 da equipe na falta do Joe Mixon. Na posição de wide receiver, alguns nomes aí um pouco mais interessantes. A gente vem tendo nomes bem interessantes de wide receivers. Tem uma questão do draft, né? Aquelas escolhas que tu faz entre Zero RB, Heavy RB, onde Zero RB é zero running backs, né? Que tu pega 3 wide receivers em sequência ou 2 wide receivers no tight end, deixa para pegar os running backs ali que vão aparecendo, por exemplo, Myles Gaskin, o próprio Joshua Kelly aí, Boston, vai aproveitando essa situação de lesões, mas eu sou muito mais a favor do Heavy RB, que é tu pegar pelo menos 2 running backs ali nas 3 primeiras rodadas. Se conseguir 3 opções boas que não estiver sobrando wide receiver, pode ir também, porque aparece muito mais, na minha opinião, wide receivers desconhecidos durante a temporada e acabam encaixando no teu time muito mais fácil. É o caso do Travis Fulgham, um desconhecido até 3 semanas atrás. Agora ele é o wide receiver 1 da equipe de Filadélfia. Deshaun Jackson pode voltar, o Alshon Jeffrey também tá para voltar ali, não volta tal, mas o Travis Fulgham vem se mostrando um cara bem interessante, tanto para fantasy como para o futuro da equipe de Filadélfia. O futuro da equipe dos Bengals é o T. Higgins, e ele é outra opção nessa semana que está disponível. Ele vem se mostrando um cara que vem tendo uma química ali com o Joe Burrow, e para futuro, para a NFL também é um cara aí que pode se destacar nos próximos anos. Tim Patrick vem aproveitando as oportunidades no Denver Broncos e também está disponível em muitas ligas. Keelan Cole, nesse último jogo, foi bem. Ele já foi um dos melhores waivers da semana. Não produziu tão bem, mas quem está precisando, ligas mais profundas, ele pode estar disponível. E um cara em ligas mais profundas, eu estou gostando que eu estou conseguindo fazer umas ligações aqui com as palavras, tá sensacional. Ligas profundas, Marcus Johnson, Indianapolis Colts, foi o melhor, não foi o melhor da equipe dos Colts, mas ele teve muitos alvos na sua direção, então olho nesse cara desconhecido também pelos Colts, que está procurando aí opções, já que ficou sem o Paris Campbell, ficou sem também o calouro, me falhou o nome agora, mas é o calouro draftado lá pelo time dos Colts, que inclusive ele tem um vlog no YouTube, né? Quem já viu algum vídeo aí é bem interessante, ele fala um pouquinho dos bastidores aí e tal. Eu vi, acho, só um episódio que ele foi o primeiro dia dele lá nas instalações dos Colts. Foi bem interessante, bem legal aí. Quem não viu, procura aí. É o calouro dos Colts. Vamos trazer a informação certinha aqui para vocês, né? Quem que é o calouro dos Colts? O bom é que daí tu abre o time dos Colts, ele não aparece. Aí vamos puxar aqui o depth chart. Michael Pittman, glorioso Michael Pittman. Então, ele tem um vlog lá, que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Foco para terminar esse podcast, a posição de tight ends. Mais uma vez, sem grandes opções assim. Darren Fells, ele, como eu falei antes, ele é o número 1 hoje da equipe de Houston. Então, como ele está ainda disponível, uma ótima opção aí, já que o Deshaun Watson gosta de tocar a bola para tight ends perto da endzone. Trey Burton, esse é um tiro no escuro, tá? Pode ser que ele não se pague, pode ser que o Molly Cox voltando pegue os alvos dele, mas é uma opção aqui para quem está precisando de tight end, quer dar um tiro no escuro aí. Trey Burton, de Indianapolis Colts. Um cara que vem se destacando e deve crescer cada vez mais é o Irv Smith Jr. Não fez nenhum grande jogo ainda, mas ele tem recebido oportunidades. Isso na posição de tight end é muito importante. Então, Irv Smith Jr. E para fechar aqui, ocasião, Richard Rodgers, Philadelphia Eagles. Hoje ele é o número 1 na posição de tight end da equipe.
sem o Zach Ertz por 3, 4 semanas. Dallas Goedert também está fora ainda há tempo indeterminado. Então, tem o Jason Kroon que fez o touchdown, mas ele esteve presente apenas em um snap. Eu sei disso porque eu pesquisei para trazer aqui. Ficou difícil fechar 4 tight ends nessa semana disponíveis, tá? Então, para fechar aí uma opção bem profunda mesmo, Richard Rodgers, pela oportunidade. Ele é um dos caras que vem recebendo alguns alvos a mais ali. E a gente sabe, o Doug Peterson e o Carson Wentz adoram um passe para tight end. Então, opções aí para esta semana. Certo? Esse foi o podcast deste início de semana. Espero que vocês tenham gostado. Deve ter ficado bem longo. Foi bem mais complicado de fazer essa semana do que imaginava. Eu tô fazendo ele mais tarde. Agora está quase terminando o jogo. Não consegui acompanhar direito o jogo. Vi alguns flashes aqui, algumas coisas. Mas faz parte, né? O que a gente sempre pede de volta só é aquela coisa, compartilhe com seus amigos. Tá gostando do conteúdo, deixa o teu feedback, seja ele positivo ou negativo. No final de semana eu vou trazer mais aquela enquetezinha básica para ver o que vocês estão achando desse início da semana jogo a jogo e no meio da semana, ali mais pro final da semana, endereçando mais os matchups, os destaques, que eu também gosto desse detalhe, assim. Eu acho bem interessante. Dá para ter um conteúdo muito bacana. E eu acho que é isso. Eu me lembrei de alguma coisa que eu ia falar aqui e já esqueci de novo. De repente, aqui na quinta-feira, na quarta-feira, quando eu for gravar, eu vou tentar não esquecer dos jogos da segunda-feira, tá? Me perdoe, eu tenho esquecido. Chega na hora de gravar, eu esqueço o que tinha que falar. Acaba que não é mais aquela coisa interessante logo na sequência. Mas é bom a gente ter tudo confirmadinho, tudo colocado aqui para ficar um podcast bem completo para vocês, tá certo? Uma boa semana a todos, um abraço.